2 Coríntios 4, de 5 a 9, diz assim: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Até. O tema desta manhã é fragilidade e resistência. Duas coisas opostas: fragilidade e resistência. E Paulo nos compara aqui nesse texto a vasos, né? Vasos de barro. O vaso é uma coisa sempre presente nas casas mais chiques, nas casas mais humildes, sempre tem um vasinho, né? Flores, vasos simples, aqueles vasos chineses da dinastia Ming, que valem uma fortuna, né? A igreja sempre teve vasos. Agora eu fiquei na dúvida, isso aqui é um vaso ou um cachepô? Agora, desculpe a minha ignorância, mas qual a diferença entre vaso e cachepô? A cachepô é um tipo de vaso, mas é um vaso. Oi? O cachepô é um... Bom, então nós não vamos brigar por causa disso aqui. O cachepô, recipiente para vaso, é um vaso para vaso. Tá certo? É um vaso, né? Então, muito bem. O apóstolo Paulo, ele gostava de vaso também. Ele, aqui em Coríntios, lá em Romanos, ele fala sobre vasos. É interessante, ele compara o povo, falando do povo de Israel, né? Ele fala que eles são como vasos, né? Teve, por exemplo, lá nos evangelhos, tem o caso daquela mulher que unge os pés de Jesus, e ela tem um vaso cheio de perfume, né? Lá ao pé da cruz de Jesus havia um vaso cheio de vinagre. Uma esponja foi embebida com aquele vinagre colocada na boca de Jesus. Vaso, então vaso com perfume, vaso com vinagre, né? Paulo, então, como eu estava dizendo, fala lá em Romanos de vasos para a honra e vasos para a desonra, vasos de ira e vasos de misericórdia, enfim. Essa ideia de que nós somos um vaso é muito pertinente. Porque o vaso de barro, que é o que Paulo menciona aqui, o vaso de barro, ele é o que? Absolutamente frágil. E essa é uma das características do ser humano, é a sua fragilidade. O ser humano às vezes se acha tão importante, se acha tão né, tudo, quer se colocar no centro de todas as coisas, mas ele não perde a sua fragilidade. Né? Ele pode tropeçar, cair, bater a cabeça e pronto. Era uma vez. Uma espinha de peixe pode acabar com toda a arrogância, a pretensão e planos e projetos de uma pessoa. Somos frágeis, muito frágeis. Né? Uma gripe, em determinados momentos, uma gripe pode, um vírus, né, invisível, pode matar uma pessoa. Nós somos frágeis. Não vamos nos esquecer disso, da nossa fragilidade. Ok? Ninguém
tem que andar aí com o nariz empinado, se achando isso ou aquilo, porque a gente é muito frágil. Entretanto, há um outro aspecto que Paulo coloca aqui, dizendo que esses vasos de barro. Bom dia, Levi. Pensei que você não viesse. Tá bom. E esqueci o que eu estava dizendo. Esses vasos de barro, frágeis, eles, diz Paulo aqui, contêm um tesouro. Somos vasos de barro, frágeis, limitados, suscetíveis a tantas coisas. Mas diz Paulo, há um outro aspecto, há um outro lado. Esses vasos de barro contêm um tesouro. Contém algo precioso, algo que na verdade não tem preço. Porque o que esses vasos de barro contêm é a presença do próprio Deus, é Jesus Cristo. Como Paulo diz aqui, que ele brilhou, ele resplandeceu nos nossos corações. Através do Espírito Santo, Deus está presente na nossa vida, sim. Em outro momento, Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Olha aí, ser cristão não é só ser seguidor de uma ideia, de um líder espiritual, de um guru, ou adotar um estilo de vida. Ser cristão, na verdade, é algo muito maior, é dizer que nós temos a presença de Deus em nós. Humildemente, claro. Vasos de barro, frágeis, mas que contêm um tesouro. Deus em nós. Cristo em nós. O Espírito Santo presente na nossa vida. E isso faz toda a diferença, gente, para nós vivemos num mundo tão ameaçador, num mundo tão complexo, tão complicado. No nosso mundo interior, tantas vezes também tão complexo. A presença de Deus vai colocando o nosso mundo interior em ordem. A presença de Deus vai nos ensinando a andar nesse mundo, tantas vezes, como eu disse, complexo e ameaçador. Então, a presença de Deus na nossa vida é fundamental. Se todo ser humano entendesse isso, que ele precisa de Deus. Que sem Deus a vida está incompleta, por mais que ele se esforce, por mais que ele faça coisas boas, claro. Mas sem a presença de Deus, a vida humana está incompleta. É aquele vazio que se referia a Agostinho, depois Pascal, dizendo que o ser humano tem um buraco, uma abertura dentro de si que tem o formato de Deus. E nada pode preencher aquilo, aquele vazio, aquele buraco, aquela abertura, se não for Deus. Mas esses vasos de barro, frágeis por um lado, mas que contêm um tesouro, e a presença de Cristo neles lhes dá a possibilidade de resistir. Fragilidade, como vaso de barro, mas com a possibilidade de resistir. De resistir à vida. E Paulo, então, apresenta aqui algumas situações que envolvem a nossa vida. Tá? No versículo 7 ele diz, temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, e não de nós. Que poder é esse? É o poder para viver. É o poder para encarar as lutas da vida, os desafios da vida. É o poder que dinamiza a nossa vida, que nos dá condições de nos relacionarmos. É o poder para viver. E viver bem. E Deus, então, a presença de Deus nos dá esse dinamismo, esse poder, essa capacidade para a gente viver. Ele diz, então, versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Isso se refere àquelas coisas do dia a dia. Né?
as coisas que podem nos irritar no dia a dia, né? Você perde, por alguns segundos, você perde o ônibus, você perde o elevador, você tem o pneu do seu carro furado, enfim, quantas coisas do dia a dia, né? Podem nos incomodar, mas essas coisas não podem nos deixar angustiados, porque tem muita gente vivendo aí angustiada por coisas pequenas. No trânsito tem muita gente angustiada, e às vezes fazendo bobagem. Né? Então Paulo diz, olha, nós podemos ser atribulados, somos provados no dia a dia, mas a gente não precisa viver angustiado. Ele diz mais, em outros momentos nós ficamos perplexos, porém não desanimados. Quem nunca esteve nessa condição de perplexidade? Vou por aqui ou vou por aqui? Qual a faculdade fazer? Caso ou compro uma bicicleta? Mudo para lá ou continuo aqui? Continuo nesse trabalho, nessa empresa, ou vou dar uma virada, vou fazer outra coisa na minha vida? Enfim, quantas decisões que a gente tem que tomar na vida. E muitas vezes não sabemos realmente por onde ir, o que fazer, qual a decisão tomar, qual é a melhor decisão. Ficamos perplexos. Sim, todos nós. Porém, não desanimamos, não desistimos de continuar vivendo, de tomar decisões. Não entregamos os pontos. Mas Paulo diz, em outros momentos, nós podemos ser perseguidos, porém não abandonados. Naqueles dias em que Paulo escrevia, a perseguição era literal. Os cristãos eram realmente perseguidos, eram espoliados, eram mortos por causa da sua fé. Não é o nosso caso hoje aqui, pelo menos, aqui no Brasil. Embora haja lugares no mundo ainda onde cristãos sejam literalmente perseguidos e mortos por causa da sua fé, única e exclusivamente por causa disso. Mas hoje nós sofremos um tipo diferente de perseguição. Somos perseguidos por ideias que contrariam a nossa fé, os nossos valores, né, que nos sufocam. Somos perseguidos de alguma forma. Mas Paulo diz, jamais seremos abandonados. Jamais estaremos sozinhos, sozinhas. E finalmente, Paulo diz que em outros momentos nós somos derrubados, porém não destruídos. Derrubado aqui significa ser atingido por uma tragédia na vida. E todos nós somos suscetíveis a ser atingidos por isso, por uma tragédia. Uma doença terrível, morte, perda de uma pessoa que amamos, enfim. Quantas tragédias podem acontecer na nossa vida e ninguém está livre disso. A pessoa mais cristã, a pessoa mais temente a Deus, a pessoa que confia mais em Deus não está isenta de passar por uma tragédia na sua vida. Entretanto, essas coisas existindo, a gente não precisa entregar, a gente não precisa deixar de viver. Embora muitas pessoas tenham optado por isso hoje, estão optando por isso hoje, simplesmente deixar de viver. Simplesmente dar um fim na vida. Como tem crescido esse tipo de postura, infelizmente, tristemente. Mas a gente pode ter a possibilidade de continuar vivendo, de continuar acreditando que a vida é boa, que vale a pena ser vivida em cada dia, todos os dias, nos dias de sol, nos dias de chuva, nos dias quentes, nos dias frios, nos dias ensolarados, céu azul, nos dias nublados. Vale a pena viver, trabalhando, descansando. Enfim, estando com amigos, estando só. Vale a pena viver. Embora nós sejamos frágeis, então, de um lado, isso é muito real,
Não nos esqueçamos disso. Então, todo orgulho, toda pretensão humana tem que ser muito bem administrada, porque o ser humano é frágil, sim. Mas, por outro lado, existe a possibilidade da resistência. A presença de Deus em nós nos possibilita continuar vivendo até o último dia da nossa caminhada aqui neste mundo. Acreditando que, apesar dos desafios, sejam as coisas do dia a dia, sejam diante das decisões, seja diante das decisões difíceis que temos que tomar na vida, seja diante de tragédias, nós podemos continuar, nós podemos ir em frente, e a vida pode ser alguma coisa bela, a vida pode ser uma experiência maravilhosa, pois é uma dádiva de Deus. Fragilidade como vasos de barro, mas resistentes, porque contém um tesouro, a presença de Cristo neles, que lhes dá a possibilidade de viver diante de todas as circunstâncias da vida. E ele vai dizer então, Paulo vai dizer, mais adiante no texto que nós lemos, ele vai dizer no versículo 16 algo extraordinário. Por isso não desanimamos. Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. E lá no final da sua carta, no capítulo 12, ele diz nos versículos 9 e 10 o seguinte. Então ele me disse, Paulo dizendo que Deus havia dito para ele. Paulo enfrentava algum problema de saúde, provavelmente, e aquilo não estava sendo resolvido. E Deus diz para ele então, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Fragilidade e resistência. Essa pode ser a nossa experiência neste mundo, nesta vida. Que Deus nos abençoe. Amém?